Existe muito vídeo nesse YouTube que lista os personagens mais fortes, as Akuma no Mi mais poderosas ou quem tem o haki mais forte, tudo pagação de pau. Hoje eu vim trazer uma lista diferenciada, que é a dos personagens mais arregões de One Piece sem passação de pano. Então se você não quer perder os vídeos que saem toda semana sobre One Piece, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante, beleza? Eu decidi começar essa lista com o arregão mais conhecido de todos, só pra gente ir aquecendo aos poucos, Marshall D. Teach, o Barba Negra de One Piece. Não é surpresa para ninguém que as canelas finas do Teach possuem uma força descomunal quando se trata de meter o pé, ainda mais com o sobrepeso que tem que carregar, que é o corpo de barril dele. Na primeira aparição do personagem, quando ele ainda parecia um moribundo qualquer, ele quase convenceu a gente com um discurso bonito, falando sobre sonhos e lutas que são vencidas sem mesmo precisar serem lutadas. Quase um filósofo de bar. Mal sabia a gente que isso era tudo papo furado e que na verdade ele só esconde o corpo de barril atrás de meia dúzia de palavras bonitas. A primeira tentativa de arregada real do personagem já aconteceu na luta contra o Ace, que para evitar um confronto, a primeira coisa que pensou foi em chamar o Ace pro bando. Só que o Ace, esquentado do jeito que é, não aceitou o discurso e arriscou o X1. Sorte do Teach que ele ainda era mais poderoso que o Ace. Já no arco de Marineford, o Teach bateu o recorde sequencial de arregadas, já começando quando chegou atrasado na guerra, fingindo que perdeu a hora por causa dos conflitos em Impel Down. Todo mundo sabe que ele estava esperando Fralda Branca ficar à beira da morte para poder roubar o kill, e não coincidentemente ele chegou logo após o Akainu lavar a cara do velho. O Teach nos bastidores deve ter pensado: caceta, depois dessa o velho já era, melhor a gente se apressar. Yarudomo! Durante a luta, mesmo querendo bancar o corajoso, quando o velho pegou ele pelo pescoço como se fosse um peru de Natal, o Teach chegou a implorar pela vida, dizendo que o velho não teria coragem de matar o próprio filho. O cara só não fez uma oração ali mesmo porque não deu tempo. E não acaba por aí, eis que chega o Shanks no final da guerra e desafia o Teach para uma luta. E mais uma vez, com sua lábia, diz que o Shanks está bonitão como sempre. Vale tudo numa regada até se fingir de homossexual. Mas aqui vale um parêntese, já que muita gente usa uma tradução em que o Teach diz que eles ainda não estão prontos para enfrentar o Shanks. Ele na verdade diz que ainda é cedo para enfrentar o Shanks, o que talvez só seja uma regada disfarçada e que no fim signifique a mesma coisa. E a última aconteceu logo depois da guerra, quando o Barba Negra tenta uma negociação com a marinha, trocando a Bonnie por um navio, mas eis que Van Algor diz que parece que a marinha não ia entregar o navio porque o Akainu estava nele, e ele estava certo. O gordo aqui nunca correu tão rápido na vida dele, deve ter queimado umas 10.000 calorias e nem precisou ser assado pelo Akainu para perder essas calorias. O segundo dessa lista eu diria que é o que menos possui feitos de arrego, mas o único arrego que ele mostrou já coloca ele quase no pedestal dessa lista. Seu nome, Monkey D. Dragon. Parece sugestivo e não surpreendente que o maior criminoso do mundo seja talvez o mais arregão, já que a profissão dele gira em torno de se esconder e fugir diariamente, mas ainda assim o feito dele ainda consegue ser surpreendente. Quando descobrimos que o Burgess foi parar na base secreta dos revolucionários e comunicou ao Teach, todo o fandom enlouqueceu, cogitando uma luta entre o bando do Barba Negra e o exército revolucionário, ainda mais com a recente revelação de que o Sabo estava vivo, então talvez houvesse uma tentativa de vingança por parte dele contra o Teach. Mas tudo isso não passou de ilusão. Dragon e todo o exército revolucionário peidou na farofa e fugiu de um cara com físico de barril. Claro que a gente não sabe exatamente as circunstâncias desse confronto ou se sequer houve algum confronto. Pode ser que o exército tenha abandonado a base antes mesmo do bando do Teach chegar, mas acho que perderia um pouco do mistério se esse fosse o caso. Passando um pano de leve, pode ser que o Dragon ou os comandantes tenham até segurado o bando do Teach enquanto eles partiam, afinal eles já pretendiam se reunir com os outros líderes do exército revolucionário que estavam espalhados pelo mundo. Mas ainda é triste imaginar que o grande Dragon, cogitado por muitos na época como o personagem mais forte da obra, arregando para o Barba Negra. Tipo, você arregar por si só não é uma degradação tão grande assim, mas você arregar
para um arregão é que quebra qualquer resquício de moral que você possa ter. Dá até para fazer um fluxograma com isso. O Dragon foi o cara que arregou pro Teach, o Teach que arregou pro Akainu, o Akainu que arregou pro Shanks. Tipo, o cara tá literalmente no limbo dos arregões. O terceiro dessa lista é o favorito da galera, o que o povo mais gosta de zoar quando tentam me atingir. O almirante de frota Akainu. Vocês acharam que eu não ia falar dele nessa lista? Mas não importa, ele vai estar em todas as listas, nem que seja para falar mal dele. Esse já começa tendo a má fama de bater em idosos e crianças, mas vamos lá. O seu histórico durante a guerra já começa quando ele fez de tudo para não ter que enfrentar o Barba Branca diretamente. Primeiro, que ao invés de fazer igual aos outros almirantes e partir direto para um confronto contra os poderosos, preferiu nerfar o seu oponente antes de lutar com ele diretamente. Enganou o bobo na casca do ovo, dizendo pro trouxa do esquardo que o filho favorito do velho era o Ace e que tinha condenado a vida de todos os filhos pela vida do filho favorito. Pera, onde é que ele mentiu nisso tudo aí? Mas voltando, além de precisar nerfar o Barba Branca no final da Guerra de Marineford, perseguiu o Luffy semi-morto inconsciente, o único que ele conseguiria matar, já que era um fracote covarde e sabia que não tinha chance contra o velho. Depois disso, ainda teve a cara de pau de se esconder no subterrâneo da ilha por não sei quantos capítulos rezando para o Barba Branca já ter morrido quando ele voltasse, ou só esperando ele morrer mesmo antes de voltar para a superfície, digno de um arregão. Além disso, para completar a sequência de arregos na guerra, quando o Shanks chega em Marineford, dá pra ver que o Akainu, ali com os pingos de suor na cara, e isso não sendo consequência da fruta dele, porque eu não acho que ele sente calor por causa da fruta de magma, era suor de nervoso mesmo. Dá pra ver que o Akainu foi um dos que menos abriu a boca pra falar alguma coisa. Acho que depois de levar um soco do Barba Branca na cabeça, ele perdeu a memória e esqueceu que os piratas eles deveriam ser exterminados desse mundo. Não ironicamente, enquanto um monte de marinheiro gritava o quão absurdo era o Shanks levar os corpos do Barba Branca e o Ace, o Akainu, por sua vez, não deu um pio nessa hora. Simplesmente aceitou calado. E para completar, depois do time skip, ele tinha que me decepcionar e arregar mais uma vez, agora não querendo ir até o país de Wano por causa do perigo que os samurais representavam. Eu não sei se o Akainu ele teve algum trauma no passado com algum samurai, se ele foi derrotado pelo Oden quando ainda não era um almirante ou o quê, mas eu sinceramente não vejo por que ter medo de um Kinemon da vida, por exemplo. É uma pena que o Kizaru tenha se prontificado a ir até o Wano e impedir a aliança entre o Kaido e Big Mom, e o Akainu não tenha autorizado, porque senão teríamos 2 Yonkou a menos hoje em dia. Acho que todo mundo sabe disso. Agora uma menção honrosa e rápida para essa lista, que é o Don Quixote do Flamengo. A gente viu que o homem nem sequer se importou de estar na presença de grandes nomes na Guerra de Marineford. O homem simplesmente brincava com quem quer que se aproximasse dele e conseguiu até imobilizar o monstro em força física que era o comandante Jozo. Mas tudo isso não anula a arregada com classe divosa que ele deu quando o Aokiji chegou, encoxando ele no final de Punk Hazard. Eu ainda dou o mérito dele ter duvidado que o Aokiji realmente acabaria com ele ali mesmo caso fosse necessário, ignorando a ordem para ele sair de cima do Smoker e prosseguindo com o ataque. Mas depois que ele viu que o ex-almirante não tinha mais obrigação alguma de conciliar com o Shichibukai, decidiu fazer a famosa retirada estratégica, andando até ele como se fosse realmente fazer alguma coisa, com aquele sorriso de deboche no rosto, e depois passa direto. E ainda teve a audácia de dizer que não tinha a menor intenção de lutar com o Aokiji, mas que se ele não calasse a boca do Smoker, seria obrigado a mudar o modo de agir. Ele fazia o quê? Pedir por favor? Enfim, um personagem digno de uma menção honrosa aqui nesse vídeo. O último personagem dessa lista consegue ser o mais arregão de todos e ao mesmo tempo, olha só galera, o que mais consegue fazer parecer que não é um completo arregão. Seu nome, Dracula Mihawk. Esse é o favorito. Esse é o meu favorito e merece sim o topo dessa lista.
Vocês vão entender por que agora. Mihawk, sem dúvida, é um dos personagens mais hypados da história de One Piece, mas que muita gente gosta de diminuir por conta dos arregos que ele cometeu na Guerra de Marineford. Mas eu, sinceramente, não entendo como esse personagem passou a ser hypado para começo de conversa. E para isso a gente precisa voltar lá no arco do Baratie, que é quando ele aparece pela primeira vez na história. Lá conhecemos o vilão principal do arco, que foi o Don Krieg, o autoproclamado homem mais forte do mundo. Essa foi boa. Parece piada ele dizendo algo assim, mas na prática ele mostrou ter bastante autoridade quando no fim do arco colocou o espadachim mais forte do mundo para correr. Sim, poucos lembram disso, mas quando o Mihawk ele quis ir embora do Baratie, o Don Krieg mandou uma chuva de balas pra cima dele, dizendo: ó, tá indo pra onde, meu irmão? Volta aqui! E os olhos de Gavião bateu em retirada para um vilão do East Blue. E esse foi só o começo. Na guerra, vemos o ápice da arregada com contexto, olha só. Com contexto, quando Marco manda o Vista segurar o Mihawk e os dois começam a lutar. Muita gente gosta de usar essa cena para enaltecer o Mihawk, dizendo que ele sequer estava olhando, prestando atenção na luta, mas ignoram o fato do Vista ter lutado o tempo todo com um sorriso no rosto. E que, segundo o databook Blue Deep, Vista mostrou uma habilidade com a espada igual ou sequer, quiçá, superior à do Mihawk. Talvez por isso o Mihawk ele tenha visto que era melhor ele adiar a luta, né? Dizendo assim: ô Vista, o que você acha da gente dar aquela adiada na luta, né? A gente não se aqueceu direito, é melhor a gente deixar para um outro momento um pouco mais oportuno para mim. É melhor. Vamos lá. Já que sabia que corria o risco de passar vergonha na frente dos fãs ou até mesmo de perder o título de espadachim mais forte na frente do mundo inteiro. Aliás, uma coisa que o Mihawk faz muito é inventar desculpas para não enfrentar especificamente outros espadachins, como fez com o Vista e faz constantemente com o Shanks, quando disse que não luta contra ele pelo fato dele hoje só ter um braço, porque seria injusto com um pobre coitado que é deficiente e só tem um braço. Meu Deus, eu tô aqui sendo muito caridoso, não lutando contra você, porque senão eu vou te destruir muito facilmente, né? Ai, amanhã a gente se vê. Ou quando ele se encontra com o Shanks e o mesmo pergunta se ele veio em busca de um duelo, mas como viu que o Shanks não estava de bom humor, logo mudou de assunto. Peraí, deixa eu pegar, agora preciso de uma desculpa, dizendo que foi até lá para falar sobre a recompensa do Luffy. Na verdade, o que ele queria era realmente o duelo, só que eu vi que o Shanks estava puto e foi isso, caraca. A recompensa, é a recompensa. Eu vim aqui falar da recompensa do Luffy, tu não tá ligado? E por fim, mais uma regada pro Shanks no final da guerra, junto com todos os outros que não quiseram lutar também. Quando ele vira as costas achando que ninguém ia perceber ali, né? Afinal ele tava ali tentando na encolha sair de cena sem ninguém perceber, o Random presta atenção ali e pergunta onde é que ele estava indo. E ele diz que o acordo era lutar contra o Barba Branca e que o Ruivo não fazia parte do acordo. É muito fácil ser o melhor espadachim do mundo quando você sempre inventa uma desculpa para não lutar com outros espadachins. Aposto que quando o Zoro chegar para enfrentar o Mihawk, ele vai dizer que não vai poder lutar porque o Zoro usa 3 espadas, disse que isso seria injusto, já que o Mihawk só possui uma, ou vai adiar a luta até prescrever, igual acontece com o sistema judiciário brasileiro. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O cenário está improvisado, é só o maior regão do mundo está aqui, né, para fazer a sua participação honrosa nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Estamos num cenário improvisado, enquanto não temos ainda a mega estante para colocar todos os troços dentro e fazer um cenário bacana. Enquanto isso, tem esse cenáriozinho aqui, humilde, mas que eu gostei bastante de ter feito. Tá bem bonitinho aqui, com os bonequinhos, os mangás, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, galera, toda semana tem vídeo comentando aqui o universo de One Piece. Então, se você gostou, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saírem, beleza? Até a próxima, tchau!